Olá, bem-vindos a mais um Interforum Talks, hoje para falar de um assunto super importante para o nosso país, para a gente como cidadãos, para as empresas também, que é a neurodiversidade no mundo do trabalho. E dentro da neurodiversidade vamos abordar também muito a dislexia, que é um transtorno muito presente no nosso dia a dia, mas que não é tratado da forma adequada e tem muito ganho para as empresas se olharem com carinho e da forma que é necessária. Mas como eu não sou especialista no assunto, eu estou com duas pessoas incríveis aqui para me ajudar a elucidar várias questões. Uma delas é a Juliana Morino, ela é diretora-presidente do Instituto ABCD, que faz um trabalho maravilhoso em dislexia, principalmente na primeira infância, ajudando muito na educação com o aplicativo EduEdu. E também com a Mayara Narita, ela é pós-graduada em neurociência e comportamento, e ela é gerente distrital, investidora e incentivadora de empresas e projetos sociais e ambientais, tem trabalhado muito também essa questão da neurodiversidade, um olhar muito focado no mercado de trabalho, então acho que o bate-papo vai ser muito bom, espero que vocês curtam o conteúdo. Juliana e Mayara, bem-vindas e obrigado por terem aceitado o convite. É um prazer estar aqui hoje, falando sobre esse tema tão interessante. Obrigada pelo convite. Legal. Mayara, eu quero começar contigo pelo seguinte, você olha muito a perspectiva do mercado de trabalho e a neurodiversidade como um todo, né? As empresas brasileiras estão realmente preparadas para esses temas? Já está na pauta de verdade a neurodiversidade no mercado corporativo aqui no Brasil? Então, nós vemos uma evolução, um movimento um pouquinho maior quando a gente fala da diversidade, num âmbito mais geral da diversidade, né? Quando a gente fala especificamente de categoria social, como é para gênero, etnia, orientação sexual ou status de deficiência. Mas quando nós olhamos para a neurodiversidade especificamente, nós ainda vemos que há pouquíssimos estudos sobre o tema, então é até difícil de conseguir encontrar artigos científicos que abordam o tema especificamente. Também é difícil de encontrar pessoas que entendam sobre o tema para poder trabalhar isso diretamente com as empresas. Hoje, para ter uma ideia, quando a gente fala de diversidade geral, né, que respondendo a sua pergunta que você me fez sobre se as empresas estão preparadas, sobre diversidade geral ainda existe um gap e uma oportunidade gigante, porque nós temos, no âmbito geral, mais ou menos 65% das empresas não têm um programa de desenvolvimento e inclusão estruturado dentro das empresas, e também somente 28% tem uma área específica para poder cuidar disso, né? Então, a neurodiversidade é uma oportunidade gigante ainda dentro desse universo. Você tocou num ponto que é fundamental, né? Informação. Enquanto a gente não tiver tudo isso muito bem catalogado, discutir isso, produzir relatórios, a gente sempre vai ter um gap muito grande. E daí, Juliana, eu passo para você essa próxima pergunta, porque é o seguinte, a Mayara abriu falando da neurodiversidade de forma ampla. Você trabalha com dislexia, que também, a gente já falou sobre isso, falta muita informação no campo corporativo. Mas se a gente parte do princípio que isso já existe, tá? Que as empresas estão trabalhando para tratar da forma correta a dislexia no mundo corporativo, que dica você poderia dar para um RH, o que seria importante ele trabalhar já desde o começo, já no processo seletivo, para atrair e para acolher da forma correta uma pessoa com dislexia? Eu penso que o principal, como foi colocado pela Mayara, é a informação. Eu acho que entender que as pessoas com neurodiversidade são pessoas diversas como todos. Eu acho que primeiro entender, né, que a pessoa com dislexia vai ter características que são específicas. Eu acho que isso é muito importante, porque ainda a gente encontra empresas com um processo seletivo muito tradicional, ainda é observado isso. Então, é esperado, por exemplo, que a pessoa possa ter que fazer alguma produção escrita, algo do tipo, que pode ser justamente a área de dificuldade da pessoa com dislexia. Hoje em dia, a gente tem muitos relatos de pessoas com dislexia que têm talentos excelentes, que poderiam contribuir muito para a empresa, inclusive na parte técnica mesmo, só que por ter etapas de processo seletivo, que antes de ter uma interação com a pessoa tem que ter uma produção, ou enviar uma carta, ou algo de interesse, essa barreira, né, que é a barreira da escrita, ela acaba impactando muito a pessoa com dislexia, e isso acaba sendo uma barreira importante. A gente também deve considerar, né, qual é o objetivo desse processo seletivo? Né? A gente tem, com certeza, todas as habilidades técnicas que são importantes, né, para uma contratação, mas tem outros potenciais que muitas vezes a empresa está buscando.
E quando a gente busca potenciais como, por exemplo, uma capacidade de liderança, uma inovação, às vezes existe um problema específico que a empresa não está conseguindo lidar, e ter uma pessoa que consiga pensar um pouco de uma forma diferente traz uma contribuição incrível. Então, às vezes, pensar em como que esse processo seletivo pode se organizar, porque às vezes a trajetória da pessoa com dislexia, não só a trajetória acadêmica, mas a trajetória de vida pode entrar como um dos critérios para se conhecer melhor essa pessoa, né? Muitas vezes ela passou por teve outras experiências na vida dela que não acadêmica, que podem contribuir. Então, ouvir sobre a trajetória pessoal também é um bom caminho para o RH considerar no processo seletivo. Nossa, achei incrível, porque você tocou nessa questão do escrito, e isso é muito comum, né? Pedir uma redação, ou pedir, no caso de um processo para jornalismo, por exemplo, sempre foi muito comum dar um enunciado e a pessoa elaborar, criar alguma pauta em cima, ou já vi em casos de tecnologia mesmo, empresas de tecnologia, pedindo para descrever algum problema de inovação, tudo, e essa escuta pode ser a salvação dessa pessoa, porque ela tem talento, ela sabe resolver problemas, ela só tem um pouco de dificuldade ali na hora da escrita. Mayara, eu sei que quando a gente fala de neurodiversidade, tem vários transtornos aí que são catalogados e que as empresas precisam tratar, cada um da sua forma, né? A Juliana deu um exemplo, por exemplo, clássico na dislexia. Tem alguma outra coisa que você adicionaria num processo seletivo, por exemplo, para ele ser mais acolhedor e aproveitar melhor esses talentos que estão no mercado e que precisam da oportunidade, e o mercado também precisa desses talentos? Não existe um padrão, né? Porque, assim, a neurodiversidade ela é uma condição neurológica. Então, ela é um resultado de variações normais do genoma humano. E aí, a gente considera esse termo um termo inclusivo e que vai falar sobre a igualdade de todos os estados mentais possíveis. Então, o que eu poderia trazer de contribuição para o processo seletivo é tratar a pessoa na sua individualidade, tanto no processo seletivo, depois da inclusão dela. Porque para cada tipo de neurodiverso, nós precisamos entender o que é, quem é, para a gente poder extrair o melhor daquele profissional, o que ele tem mais para poder contribuir na empresa. Então, o processo seletivo deve ser personalizado a quem nós estamos entrevistando. E nós temos que ter essa consciência quando formos programar esse processo seletivo, porque senão ele acaba sendo excludente. Se nós fizermos um processo seletivo específico, igual nós fazemos para pessoas neurotípicas, provavelmente esse profissional não vai passar da primeira etapa, porque a gente considera o que ele não tem de maior potencial, que pode ser uma contribuição bem grande para o futuro da empresa, porque a empresa espera de um profissional também. Agora, passando o processo seletivo, indo para dentro das empresas, o que a gente deve fazer para que essas pessoas sintam-se bem acolhidas? Eu tinha até separado algumas coisas relacionadas ao ambiente, né, como organização, a própria atenção ao vocabulário, porque isso é muito importante, né? A gente tem a liderança trabalhando a questão do ambiente, mas os colegas de trabalho também precisam ter uma consciência e ter um vocabulário adequado para isso. Como que a gente conscientiza e o que é mais comum ter de erro e o que deveria ser feito corretamente para que essas pessoas sintam-se acolhidas em seus ambientes? Quer começar, Ju? Que daí você pode trazer alguns exemplos da dislexia e a Mayara complementa nessa parte da neurodiversidade de forma mais ampla. Claro. Eu acho que até, Vitor, falar sobre essa acolhida, eu acho que funciona para qualquer pessoa, sabe? Eu começaria sempre pensando no diálogo, né? Eu acho que, como a gente está falando de adulto, né, de adultos que têm neurodiversidade, eles já tiveram uma trajetória. Eu sempre estou usando essa palavra repetidamente, mas porque eu acho que a gente tem que valorizar e respeitar mesmo a trajetória dessa pessoa. Então, perguntar quais são os facilitadores, como que essa pessoa vai se sentir, na verdade, o que ela precisa para ela desempenhar melhor o seu papel. Pode ser, por exemplo, que a pessoa com dislexia, ela precise, né, a gente tem a dislexia, uma característica linguística, a grande dificuldade está relacionada à leitura e à escrita, mas por ser um transtorno de aprendizagem, enfim, do neurodesenvolvimento, ele tem um espectro, né? Tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade e dificuldades atencionais. Então, muitas vezes a questão, sabe quando a gente está numa reunião e a gente está tomando nota ou fazendo
anotações, né? Isso é super importante para depois a gente resgatar. E talvez essa pessoa, ela prefira, sei lá, gravar a reunião, sabe? Ela prefira receber antes os pontos que vão ser discutidos, porque ela precisa se preparar. Então, como a gente está falando de uma diversidade mesmo, o ideal é que a gente pergunte, né? Abra esse espaço de diálogo. Então, disponibilize qual é o facilitador qual é o recurso, na verdade, que aquela pessoa se sente confortável, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, deixar esse diálogo aberto. Acho que é sempre importante a gente ter a possibilidade de ter um diálogo aberto, mas também um ambiente de confiança, porque muitas vezes, para a pessoa que passou por situações complicadas, de exposição, talvez ela queira andar um pouco mais devagar, usar recursos no início em que ela e o gestor saibam, e depois isso vai se ampliando. Então, talvez o sigilo também é importante, sabe? A gente considerar e respeitar o quanto essa pessoa quer se expor perante os outros. Então, eu acho que isso funciona para qualquer pessoa, inclusive neurotípico, né? Acho que esse tipo de acolhida funciona para todos, mas eu acho que aí poderia ser um bom começo, né? Esse diálogo. Bem legal que a Ju trouxe, assim, que é a forma como a gente tem que respeitar as pessoas na sua individualidade, independente de quem elas sejam, né? Mas o que eu acredito bastante também é que é necessário uma consciência no ambiente corporativo, sabe? Porque o ambiente corporativo, ele é predominantemente neurotípico, ou digamos 99,9%, né? E isso é uma ameaça potencial para o estereótipo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e o ambiente ele tem que se pré-preparar para poder receber essas pessoas. Então, nós precisamos treinar a liderança para entender o porquê essas pessoas estão ali, assim como os colegas e as pessoas que vão receber. Não precisamos expor essas pessoas, como a Ju falou, né, porque devemos respeitar a vontade delas, muitas vezes elas não querem falar sobre isso, mas nós precisamos fazer um treinamento para que o ambiente corporativo entenda que a partir daquele momento a empresa está olhando para aquilo, e informar as pessoas do quanto isso é importante para o desenvolvimento futuro da empresa, e que a responsabilidade dela social realmente cuidar para que esse ambiente seja promissor para a pessoa e para que a pessoa se sinta vontade de poder se desenvolver ali. A Ju trouxe bastante da dislexia, mas tem um exemplo, sobre o autismo, né? O autismo tem muitos autistas que têm bastante dificuldade de conseguir se concentrar se tem um ruído externo. Então, a gente precisa oferecer um espaço mais silencioso, ou oferecer fones de ouvidos bons, confortáveis, para que ele possa desempenhar um excelente papel. Então, a conversa e a informação, eu acredito que seja um primeiro passo. E depois a forma como a empresa lida também com a linguagem, né? Porque muitas vezes as empresas, elas falam de linguagem competitiva, de premiação individual, a forma como elas classificam e elas imaginam e projetam o que é um excelente profissional, né? Um excelente profissional é um que tem produtividade X e que consegue fazer isso, isso e aquilo. O que é isso? Qual que é esse padrão que a empresa estabelece, né? Então, a gente tem que desconstruir padrões da liderança e de todo mundo que está no ambiente de trabalho, para que a gente não acabe correndo o risco de fazer esses julgamentos e a gente acaba excluindo aquilo que a gente conseguiu conquistar lá no processo seletivo, que já é um desafio grande, a gente acaba não conseguindo concretizar depois, porque não ajustamos a cultura organizacional da empresa. Então, tem que ter uma mudança de cultura mesmo. Nossa, essa desconstrução que você trouxe agora, aliada a esse respeito à individualidade que a Juliana trouxe na primeira resposta, deve dar um chacoalhão no gestor que está assistindo a gente agora, porque passa um filme na cabeça, né? Quantos erros não se cometem no dia a dia? E às vezes não é nem só com um colaborador, pode ser com um cliente que tenha o tipo de transtorno, ou pode ser do possível cliente, um potencial cliente, ou uma visita especial, ou você está numa reunião mais geral e tem pessoas ali, porque não tem como saber. Ninguém é obrigado a andar com uma placa, como a Juliana falou, tem que respeitar o momento da pessoa. Tem pessoa que não quer falar sobre isso, tem pessoa que quer. Agora, antes de eu avançar para a próxima pergunta, que era falando de funções, tudo, ainda nessa questão do respeito à individualidade, de não falar sobre o assunto ou não, eu queria só tirar uma dúvida com vocês em relação ao processo seletivo. É razoável ter alguma pergunta que se identifique ou se espera que a pessoa se auto-identifique num processo seletivo? O que o RH faz numa situação dessa? Então, quando a gente fala de avançar, de melhorar o processo, de ter coisas mais inclusivas, a gente faz uma pergunta
ou a gente espera que isso se manifeste durante a conversa? Então, isso normalmente, não sei qual é a opinião da Ju, né, mas o que eu tenho visto bastante em pesquisa é que hoje em dia a gente não pergunta muita coisa no questionário, né, a gente não pergunta se tem filho, se não tem, até por uma questão de LGPD, nós não podemos perguntar muitas coisas. Só que da mesma forma que eles podem se identificar em gênero, como que eles se classificam, eles também podem querer se denominar ou não. Então, deixar essa pergunta no momento do questionário prévio aberta, se ele quer falar sobre isso ou se ele não quer falar sobre isso. Porque é importante a gente conseguir identificar para a gente poder readequar o processo seletivo. Porque se nós não sabemos com qual tipo de neurodiversidade nós estamos lidando, provavelmente a gente pode caminhar por um segmento que não seja tão ideal para aquele perfil de profissional. Então, deixar isso à vontade, mas aberto. Se ele quiser colocar sobre isso no questionário, sim, senão ele responde que ele não está confortável a responder essa pergunta e não tem problema. Não, perfeito. Estou super de acordo com a Mayara. Eu acho que, inclusive, quando a gente coloca que a empresa está fazendo esse movimento de trazer as pessoas neurodiversas, eu acho que já abre um ambiente para a pessoa se sentir um pouco mais confortável para colocar, né? Então, acho que comunicar isso é muito importante, né? Como as empresas têm comunicado sobre sobre a diversidade de uma maneira mais geral, né? Então, existe essa comunicação. Nós estamos trabalhando para trazer colaboradores com determinadas características. Então, eu acho que colocar isso e comunicar isso é bem importante para que a pessoa possa se sentir confortável. Não, gerou essa dúvida porque, por exemplo, a Mayara abriu falando na diversidade já se faz isso, e realmente tem os questionários lá que ela pode falar se é trans, se ela é não binário, enfim, tudo isso, e é justamente para identificar e já ter o tratamento adequado, né, para não cometer nenhum tipo de gafe ou nenhum comportamento preconceituoso. E no caso da neurodiversidade, como são vários tipos catalogados, né, vários tipos de transtornos, se a gente não pergunta, ficaria muito, muito suscetível a continuar cometendo os mesmos erros, né? Uhum. Então, mais legal, fica esclarecido, pelo menos todo mundo já sabe um caminho aí para ser trilhado inicialmente, mais um pontinho lá na questão do processo seletivo para ajustar. Agora, falando do mercado de trabalho de uma maneira mais geral, a gente sabe que pessoas neurodiversas, elas têm habilidades muito específicas, né, que contribuem bastante para N funções. Tem talentos aí de sobra que podem preencher várias coisas. No caso da dislexia, Juliana, que característica você acha que eles possuem e que podem, sim, beneficiar o mercado de trabalho, e como as empresas podem aproveitar isso? De que forma elas podem atrair essas pessoas? Eu acho, Vitor, que até um ponto que chamou muito interesse foi que algumas agências de inteligência, né, tanto, né, nos Estados Unidos como também no Reino Unido, começaram a colocar nos seus processos seletivos que eles buscavam pessoas com neurodiversidade, inclusive eles destacavam a questão da dislexia. E houve entrevistas perguntando por que isso acontecia, e em geral eles traziam essa questão de ter uma maior flexibilidade, uma capacidade de imaginar resoluções distintas para o mesmo problema. Então era realmente ampliar essa visão, né, e pensar de uma maneira diferente, né? Não havia uma característica muito específica do tipo, ele é bom para trabalhar com isso, mas toda a questão da criatividade, originalidade, né, essa habilidade para a resolução de problemas complexos com uma maneira flexível e uma inteligência emocional. E pensando no caso da dislexia, né, assim, eu acho que depois a Mayara pode até completar, mas eu acho que cabe para vários outros transtornos, existe toda uma preparação para que a pessoa desenvolva essas habilidades, né? Porque, na verdade, são pessoas que desde o início da sua vida, né, em geral são transtornos que acompanham por ser transtorno do neurodesenvolvimento, enfrentam barreiras, e com o apoio especializado, emocional, né, que vai sendo oferecido, eles vão desenvolvendo caminhos e estratégias para superar. Então, a barreira, ela é sempre vista como um obstáculo a ser superado, né? Ele não é um obstáculo que te para, ele supera. Então, essa questão de você conseguir pensar em soluções para aquele problema, né, que é uma barreira para aquela pessoa, então ela precisa contornar, eu acho que isso faz com que
toda essa parte de criatividade, toda essa parte de resolução de problemas de uma maneira mais visual, né? Isso está muito presente na pessoa com dislexia, né? Tem muitas pessoas com dislexia que têm essa habilidade mais de imaginar mesmo visualmente como resolver um problema, de fazer essa questão de trazer para uma outra forma, uma outra perspectiva. Nossa, maravilhoso. Você citou duas coisas aí que são fundamentais no mundo atual: criatividade e resolução de problemas complexos. É tudo que as empresas precisam, seja na área de tecnologia, seja em saúde, com tudo que a gente está vivendo no ambiente. Mayara, contigo agora, para complementar aí, e já adicionando, o que as empresas ganham com isso, né? Porque a gente tem uns gaps gigantescos no mercado. Como que as empresas se beneficiam? O que elas ganham no final das contas? Porque daí talvez fique mais claro para o pessoal aqui no Brasil começar a trabalhar isso de uma forma mais correta e com mais afinco. Eu não sei se vocês viram recentemente algumas mães postando filhos autistas, como eles reagem com o diverso, né? É muito legal ver esses vídeos espalharam, até tem um vídeo de uma criancinha que ela tá pegando, que a mãe se distraiu, ela tá andando de mão dada com um morador de rua. Então, isso por si só já faz a gente conseguir entender a mente do neurodiverso, né? Ele caminha a mente dele caminha por um outro lado que é totalmente diferente do que nós possamos e conseguimos imaginar, né? Muitas coisas que a gente faz normalmente por padrão, que a gente nem se dá conta que a gente está indo por um caminho padrão mesmo, em determinadas situações, não existe isso, não existe limitação, né? A maneira como o cérebro deles encontram caminhos para determinadas soluções são muito diferentes da nossa. Então, comparando as pessoas neurotípicas, né, a gente tende a seguir muito mais padrão do que eles tendem a seguir. E isso, por si só, já é um ganho gigante para as empresas, né? A gente pode ver com a pandemia que cada vez o mundo está mais dinâmico. Você me perguntou um pouquinho o que ganha, né? As empresas ganham com isso. A pandemia colocou todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, independente da hierarquia que a pessoa exerce dentro da empresa, seja ela CEO, ou seja ela a função que ela tenha, todo mundo não sabia o que ia acontecer depois de amanhã. E isso fez com que os planos se tornassem cada vez mais urgentes para poder readequar a rota. E com isso, começou a olhar muito mais para a importância das pessoas para solucionar os problemas da empresa, independente de qual nível hierárquico que ela tenha. Então, o neurodiverso, nesse caminho, ele vai encontrar soluções muito diferentes e muito inovadoras do que os neurotípicos poderiam encontrar. Então, isso é uma questão bem importante para a empresa conseguir olhar. Ela precisa desse tipo de profissional dentro da empresa, né? A gente precisa... Os planos se tornaram urgentes, se tornaram mais curtos. A gente fala de planos de 5 anos, mas a gente tem que olhar para planos mensais e nós precisamos dessas pessoas. E eu vejo assim, que as empresas que não se adaptarem, elas vão perder uma grande oportunidade para o futuro, né? A inclusão é uma população que está ansiosa para poder abraçar esses novos desafios. Então, a empresa que não conseguir se adaptar, ela vai acabar perdendo competitividade no mercado de trabalho. E é uma loucura, né? Num país que a gente tem tantas pessoas desempregadas e tantas vagas em abertas por falta de talento, não aproveitar os talentos dessas pessoas e para vagas que elas seriam incríveis. De novo, eu sou do mundo da tecnologia. Hoje a gente tem quase 500 mil vagas em aberto. E boa parte dessas vagas é para pessoas que tenham habilidade de resolver problemas complexos, que tenham uma boa concentração, que tenham um bom nível de criatividade. Tudo que vocês colocaram aqui. Parece uma coisa contraditória, né, no país que a gente vive. Mas, assim, eu adorei o papo, Juliana e Mayara, foi bastante esclarecedor. Acho que o pessoal vai aproveitar bastante as informações que vocês trouxeram, porque isso serve para o RH, que está fazendo o processo seletivo e o cartão de visita da empresa, serve para o líder, na hora dele organizar a equipe, fazer esse trabalho de conscientização junto com o RH e também pensar melhor quando ele for selecionar, né, quando ele for conversar com as pessoas para trazer, e também para as pessoas de forma geral e para a gente como cidadão, porque no fim do dia, como diz o Ailton Krenak, tudo é meio ambiente. Então, eu sou meio ambiente, a árvore é meio ambiente, todo mundo faz parte do mesmo ecossistema e a gente tem que conviver da melhor forma possível, respeitando as individualidades de cada um, para que os ambientes sejam cada vez mais inclusivos. Então, quero agradecer o tempo de vocês duas. Obrigado mesmo pelas informações. Espero que a gente possa discutir
mais vezes esses assuntos em outras pautas. Obrigado mais uma vez, Maiara e Juliana. Obrigada. Vocês que acompanharam a entrevista, tudo vai estar disponível no IT Fórum, no nosso canal do YouTube e também em nossas redes sociais. A gente se vê. Até a próxima.